Ei pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, de acordo com o horário que você está vendo ou ouvindo o áudio desse vídeo. Passando aqui para desejar a vocês uma terça-feira abençoada, para sua família, para você, para sua saúde, para sua vida e de todas as pessoas que você ama. Que Deus abençoe em nome do Senhor Jesus. E a palavra de hoje fica no livro de Mateus, capítulo 24, versículo do 9 ao 14. 9 ao 14, tá bom? Porque nós vamos falar hoje sobre o que está acontecendo lá no país SIRIA, que a gente não pode falar o nome aqui direto, que costuma cair o alcance do vídeo, tá bom? SIRIA, sabe qual o país? Fica lá no Oriente Médio, tá bom? Daqui a pouco nós vamos falar sobre isso, mas vamos usar a Bíblia como texto padrão para a gente responder isso aí. Então eles vos entregarão para serem afligidos e condenados à morte, e sereis odiados por todas as nações, por serem meus seguidores. Nessa época, muitos ficarão escandalizados e trairão uns aos outros, e se odiarão mutuamente. Então numerosos falsos profetas surgirão e enganarão a muitos. E por causa da multidão da maldade, o amor da maioria das pessoas se esfriará. Aquele, porém, que continuar firme até o final será salvo. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo habitado como testemunho a todas as nações. E então chegará o fim. É terrível, né? Que esse aqui é o princípio das dores que Jesus falou, o próprio Senhor Jesus falando, né? Por que o princípio das dores? Porque ainda não era o fim, porque é necessário que outras coisas aconteçam antes. Então, o que aconteceu exatamente lá nesse país que eu falei agora mesmo? Só no início da semana, em apenas 48 horas, ceifaram a vida de quase 2.000 cristãos. 1.000 até onde eu tinha visto ontem à noite, 1.800 e poucos cristãos já tinham sido eliminados só porque acreditam em Jesus Cristo e tinham uma Bíblia. Como eles estão em conflito lá naquele país, então eles aproveitaram, um grupo de muçulmanos foi e fez essa arruaça. Muitos deles, se você pesquisar aí no Google, aí você vai ver ainda com caminhões lotados, né, de pessoas sem vida, tirando fotos, selfie, como se fossem coisas bonitas. Então, esse pessoal aí que fala que, não todos, claro, né? Tem aqueles que seguem mesmo a religião, mas a maioria aí, a maioria mesmo, a maioria aí, vive falando Allah Akbar, né? Deus é grande, Deus é maior. Não tem amor pelo próximo não, tá? Eles fazem o Deus deles, que eles tentam dizer que é o Deus único, como os cristãos também têm um Deus único, os judeus também têm um Deus único, que eles tentam dizer não é o nosso Deus, né? Porque o nosso Deus não pratica esse tipo de coisa, nem faz barbárie, nem fica fazendo propaganda da barbárie que faz, né? Então é outro tipo de Deus. Eles têm que ter muito cuidado, né? Esse assunto é um assunto sensível, a gente também tem que ter cuidado, como falo aqui, porque a plataforma costuma censurar, então a gente tem que ir falando, por isso que eu falei o país dessa forma, para vocês entenderem como funcionam as coisas, né? Então, lá eles fizeram essa covardia, esse massacre contra os cristãos. Mas não é só lá, tá? Mas isso aí foi o que eu descobri. E você não vai ver na mídia falando sobre isso não, tá? Mas se você der um Google aí, você vai achar. As cenas são de embrulhar o estômago, não dá nem para pôr nos vídeos aqui, tá? Eles já fizeram isso com os judeus, lembra daquele atentado que houve lá em Israel? Então,
Eles exibem corpos, essas coisas, né? Já fizeram isso com os judeus, e o próximo são os cristãos. O cristão que não ora pelo povo de Israel, que é o povo de Deus, está fadado ao erro daquilo que está acontecendo com eles, começar a acontecer conosco. Aqui no nosso país ainda as pessoas reclamam, às vezes, do pastor, do padre sair da igreja por causa disso. Lá, ou você é cristão ou não é. E para ser cristão tem que ter coragem. Porque lá morre mesmo. Lá não tem conversa, não. Esse povo não tem misericórdia de ninguém, não. Eles matam mesmo com requinte de crueldade ainda, e ainda postam fotos e vídeos das pessoas sem vida. Então você que fica olhando para o homem, para o irmão da igreja que falou alguma coisa que você não gostou e sai da igreja por isso, ou você que não frequenta nenhuma igreja, qualquer coisinha que uma pessoa te fala, você acaba se afastando de Deus, guardando raiva, ressentimento, rancor, ódio. Imagina se você vivesse lá, não é? Se você vivesse lá, será que você ainda falaria que Jesus é o seu Senhor? Que você aceitou Jesus como seu único Salvador? Será que falaria? Faça um exame de consciência. Será que falaria? Porque lá não tem em cima do muro, não. Você é ou não é. Né? Claro que no desespero alguns devem até negar, né? Mas negou Deus, Jesus diante dos homens, Jesus também vai negá-lo diante do Pai. Não importa se for por medo, não importa. Por que seja, ou o que quer que seja, vai dar B.O. Então, se você não está vendo isso na mídia, né? Um massacre desse, são 1.800 e poucas pessoas e ninguém fala. Se você não pesquisar, você nem acha. Por que ninguém fala? Porque são cristãos. Nós cristãos viramos coisa que não vale nada para o povo do mundo de hoje em dia. Para esse pessoal, então, do Allah Akbar aí, meu Deus, não valemos nada. Não valemos nada. Então, eu queria, nesse vídeo também, pedir a vocês que orem pelos familiares que estão vivos ainda dessas pessoas. Peça a misericórdia de Deus, para que Deus proteja essas pessoas. Né? A Bíblia nós lemos aqui em Mateus, você viu, né, que seriam mortos mesmo, perseguidos e mortos. Mas vamos pedir a Deus, fazer uma oração, pedindo a Deus em seu coração, no seu quarto, no momento que você puder, a hora que você puder, seja de manhã, de tarde, de noite ou de madrugada. Faça uma oração e peça a Deus para que tenha misericórdia desses irmãos cristãos que estão perdendo suas vidas lá nesse país do Oriente Médio, SIRIA, tá? Peça a Deus que proteja as famílias dessas pessoas, porque aqueles que morreram nessa tragédia estão com Deus já estão com o Pai, mas os seus parentes estão ainda, e tem muitos ainda que estão levando o Evangelho e continuam enfrentando o medo, a perseguição, enfrentando tudo por amor a Jesus Cristo. Então vamos, por amor a Jesus Cristo, orar por eles também, para que Deus os livre desses perseguidores aí. Amém? Era esse o vídeo de hoje. Agradeço a vocês por estarem até aqui comigo até agora. Vou pedir dessa vez que, se você puder, por causa do tema do vídeo, curtir, comentar, compartilhar. Vai ajudar muito para o vídeo chegar para mais pessoas, que você viu que na mídia tradicional não está falando. Né? Alguns youtubers vão falar, alguns cristãos vão ter coragem de falar, porque pode ser cancelado também, porque no Brasil ainda não está assim, mas nós já vimos sinais disso aqui, né? Proibição de culto,
de determinadas coisas em prédios públicos que remeta ao cristianismo, porque o Estado é laico, tudo bem, o Estado é laico, mas toda a nossa justiça foi feita através da palavra. Então, não vejo o porquê. Isso é só o início. Você vê que eles fazem piada com Jesus, fazem chacota de Jesus em carnaval, faz chacota em programas de televisão, vai fazer chacota com esse pessoal aí do Alá que vai para ver o que acontece. Mas os cristãos, como são pacíficos, porque seguem os mandamentos de Deus, amar a Deus sobre todas as coisas, é o próximo a ti mesmo, amar e perdoar teu inimigo, É isso que ele nos ensina, não é isso que o do Alá que Balá estão fazendo. Então vou pedir a vocês, mais uma vez, encarecidamente, que vocês orem pelo esse povo lá no Oriente Médio, lá, cristãos que estão tendo suas vidas ceifadas, só porque tem uma Bíblia ou porque acredita em Jesus Cristo. Não é mais nada. E o plano deles é expandir isso no mundo. E a gente já vê em outros países eles fazendo a mesma coisa, como na França e em outros países mais. Então, vamos orar, pedir a Deus para confortar a família que perdeu seus entes queridos, porque é difícil. E muitos de nós, eu falo nós porque eu me incluo no meio, claro, nós somos pecadores, somos falhos, mas muitos de nós, quando perde um ente querido, abandona Jesus também, porque acha que Jesus os abandonou. Esquece que a promessa de Jesus é para salvação eterna, é para estar na glória com o Senhor. Eis que na casa do meu Pai há muita morada, se não for, não vou, teria dito, vou lhes preparar um lugar. O nosso lugar é lá, junto ao nosso Criador e Senhor dos Senhores. Tá bom? E esses irmãos aí estão perdendo famílias inteiras e continuam crendo em Jesus Cristo. Então, se você puder também se inscrever no canal, se inscreva, curta, comenta, compartilha, em nome de Jesus. Beijo, família, e lembre-se, agindo Deus, quem impedirá? Só porque tem uma Bíblia ou porque acredita em Jesus Cristo. Não é mais nada. E o plano deles é expandir isso no mundo. E a gente já vê em outros países eles fazendo a mesma coisa, como na França e em outros países mais. Então, vamos orar, pedir a Deus para confortar a família que perdeu seus entes queridos, porque é difícil. E muitos de nós, eu falo nós porque eu me incluo no meio, claro, nós somos pecadores, somos falhos, mas muitos de nós, quando perde um ente querido, abandona Jesus também, porque acha que Jesus os abandonou. Esquece que a promessa de Jesus é para salvação eterna, é para estar na glória com o Senhor. Eis que na casa do meu Pai há muita morada, se não for, não vou, teria dito, vou lhes preparar um lugar. O nosso lugar é lá, junto ao nosso Criador e Senhor dos Senhores. Tá bom? E esses irmãos aí estão perdendo famílias inteiras e continuam crendo em Jesus Cristo. Então, se você puder também se inscrever no canal, se inscreva, curta, comenta, compartilha, em nome de Jesus. Beijo, família, e lembre-se, agindo Deus, quem impedirá?